Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos aqui nessa noite de segunda-feira para iniciar o 13º episódio do Gente Boa Cast, que é o programa que a gente sempre fala sobre negócios e atualidades daqui de São Pedro da Aldeia. Nós temos transmissão na Rádio Bem FM, na plataforma digital do Facebook e também no nosso canal no YouTube. E é muito importante para você ajudar aqui os seus amigos a seguir o nosso canal, a compartilhar o link do programa no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do time de futebol, no grupo das amigas do cafezinho da tarde. Sempre é importante replicar a informação positiva. E todo programa nosso, graças a Deus, ele tem uma repercussão muito grande. E aqui, como a gente fala de negócio, sobre superação, empreendimento, empresas, grandes desafios, com certeza a gente sempre tem algo muito relevante para as pessoas escutarem. E como eu costumo dizer aqui nos bastidores, se a gente atingir uma pessoa, nossa missão já está sendo válida e é muito importante a gente dar esse espaço para a gente conhecer tantos talentos, tantas empresas que são referência na nossa cidade. E hoje, né, Paula, não é diferente. Isso aí, gente. Boa noite. Complementando aqui o que Pedro falou, queremos também agradecer a todo mundo que ajudou até aqui, que está compartilhando nossos vídeos no Instagram, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, participando das lives às segundas e quartas, né? Lembrando que agora a partir das 20 horas. Muito obrigada mesmo pela participação de todos. E hoje, né, estamos aqui com a honra de receber uma mulher poderosa, empoderada e dona de uma marca que há muitos anos vem embelezando as mulheres aqui da cidade e de toda a região. Então, Tamara Toledo, é um prazer pra gente estar recebendo você aqui. Seja muito bem-vinda. Com certeza, vem muita dica boa aí de moda, de beleza pra gente. Seja bem-vinda, Tamara. Olha, muito obrigada. É realmente uma honra pra mim estar aqui com vocês. Eu estou acompanhando aí nos bastidores tudo que vocês têm, as pessoas tão importantes aqui da cidade, né, que fazem a história da cidade, né, com o empreendedorismo. E é uma honra mesmo estar aqui e participar. É o que eu costumo dizer. Construção. Toda cidade forte precisa de um comércio forte. Isso é real. Precisa de pessoas que valorizem a cidade. Sim. A gente tenta também, a todo programa, falar o quanto é importante o povo comprar no comércio local. Sim, né? A gente valorizar quem tem realmente o intuito de fazer a nossa cidade crescer. Inclusive, Tamara, você, além de vender, né, presencialmente, você também tem uma grande venda online. A gente vai querer saber tudo sobre esse desafio, porque vender presencialmente e online, assim, deve ser bem complexo, mas a gente vai chegar lá. Sim. Primeiro, eu quero perguntar a você, quem é a Tamara Toledo? Para você contar a tua trajetória até nesse momento e aí, a partir daí, a gente vai conversando, porque tem muita conversa boa pela frente. Olha, eu falo que eu sempre me emociono um pouco, assim, de falar da minha história, né? E quando me perguntam, assim, quem é a Tamara Toledo, às vezes eu ficava, assim, tentando descrever, porque falar da gente é muito difícil. Uhum. Mas eu nasci no Rio Grande do Sul, sou filha de 2 empreendedores natos. Eu acho que a minha base, né, é realmente a minha família. Sou filha, né, sou amiga de muitas, além de, né, das minhas amigas mais próximas. Eu sou muito amiga das minhas clientes, que acabam se tornando amigas. Vim de uma cidade de interior, eu acho que por isso que me acostumei um pouco mais com São Pedro da Aldeia, uma cidade pequena, aconchegante, me trouxe um conforto. Eu moro aqui tem 17 anos, então eu já me sinto mais daqui do que até mesmo da onde eu vim. Já é mais audiência do que muita gente. 17 anos, tem gente que nasceu agora, então assim, tá bem na frente. Então assim, nasci lá, aí acabei vindo parar aqui em São Pedro. Me adaptei muito, cheguei a morar em Cabo Frio, mas quando eu cheguei em São Pedro me senti realmente mais acolhida, cidade pequena, e sou realmente uma empreendedora, né, como os meus pais. Eu estou sempre em busca de
de estar assim crescendo, né, e buscando coisas novas, trazendo coisas novas. O empreender então tá no DNA da família. Tá. Eu aprendi desde pequena. Meus pais tinham restaurantes, eu nasci dentro de um restaurante, então vendo os meus pais atenderem. E eles continuam com o comércio lá na cidade do Rio Grande do Sul? Hoje não mais. Qual o nome da cidade? Só por curiosidade. Olha, eu nasci em Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul. Entendi. Mas eu morei... meu pai tinha um sonho de ter um restaurante numa praia e ele acabou indo para uma cidade chamada Araranguá, lá no sul de Santa Catarina. Então, eu morei metade da minha vida lá, metade da minha vida em Santa Catarina. Aí, de Santa Catarina, que eu vim embora para cá. Legal. Entendi. E vim para cá. E há 17 anos, então, você reside em São Pedro. Em São Pedro. E há quanto tempo você está empreendendo no segmento de moda? Você já trabalhava lá na sua cidade? Olha, ou a partir quando daqui, a gente é como nova, é que foi? a gente sempre está procurando um bico, fazendo alguma coisa. E eu, antes de... eu tive uma experiência trabalhando em loja lá. E eu realmente gostava, assim, sabe? Tinha um feeling ali, mas eu não sabia exatamente se era aquilo. Mas quando eu vim para cá, há 12 anos atrás, eu já estava... cheguei a trabalhar na Taco, trabalhei em Boticário. Começando, né? Cheguei na cidade, eu estava procurando me encontrar. Aí, trabalhando no comércio, você começa a ficar também mais perto das pessoas, conhecendo pessoas que realmente a gente chega aqui e não conhece nada, fica um pouco assustado. Eu, como falei, vim de uma cidade de interior e, por mais que São Pedro seja uma cidade pequena, para mim já era grande demais. E aí, fui começando a andar, né, por alguns trabalhos. Eu cheguei a trabalhar no cartório do segundo ofício. Lá eu estava gostando, era um trabalho muito bom. Também tinha um atendimento ao público, né, que eu acho que é onde eu consigo expressar realmente aquilo que eu gosto de fazer, que é atender, né, o relacionamento com o cliente. E aí nasceu aí de uma forma muito inusitada, nasceu a loja, né? E foi vendendo Natura, vendendo lingerie na época do cartório e criando uma leve cartela de clientes. Então, durante o seu trabalho no cartório, vou até abrir uma exceção aqui, mandar um abraço para a equipe do cartório do segundo ofício. Tenho muitos amigos lá, inclusive o doutor Leandro, um abraço para eles. E lá, enquanto você trabalhava no cartório, você já buscava um extra e ali você tentava encontrar algum produto que você conseguisse ter uma facilidade maior de venda. Você falou que testou Natura, roupa íntima, né? Então, eu sempre falo que o ateliê ele nasceu realmente assim, muita resposta. Assim, chega um momento na nossa vida que a gente fica tentando procurar o que a gente... né, para que eu nasci, né? A gente questiona muito isso e a gente fica tentando procurar o propósito. Eu passei por alguns lugares e ficava assim, mas o que é aquilo que realmente eu sei fazer de melhor? E eu falo que é muita resposta de oração também, a gente questiona muito, né? E fala, Senhor, mas para que isso? E na época, os meus pais estavam passando dificuldade no Sul e eu precisava fazer um extra para ajudá-los. E aí eu com essa ideia, falei assim, não, eu já tenho meu trabalho, meu valor, né, que eu ganhava, mas eu preciso fazer um extra. E aí, eu acho que a resposta realmente de oração foi nascendo aí a questão do vender e do empreender. E eu fazia o extra vendendo algumas coisas. E aí, no final do ano, começa muito assim, no final do ano eu fui com uma amiga a Petrópolis. Isso 12 anos atrás. 12 anos atrás. Nossa. 2011, então, né? Aí eu já tinha algumas clientes e tal, que eu fazia extra trabalho. E aí eu fui a Petrópolis com uma amiga, mas para comprar roupa para mim. E ela também queria comprar roupa para ela. Para passar Natal e Ano Novo, né? Mulher tem essas... Ai, vamos. Era um sábado, a gente foi. E aí... foi muito legal, né? Aquela animação, compramos algumas peças, mas era assim, tipo, umas 3 ou 4 roupas, assim. E eu cheguei no cartório na segunda-feira e queria mostrar para as meninas lá o que eu tinha comprado. Mas era só de brinde para mostrar, né? Mulher tem essa coisa de querer opinião, então...
E aí, a gerente do cartório na época, acho que era a Regina, não sei se você conhece. Sim, tia Regina. A Regina olhou, ela tinha mais ou menos o meu corpo, ela falou assim, bota preço que eu quero. Aí eu falei, como assim ela quer minhas roupas, né? Ela, comprei não, pode com tanto botar, carinho, não né? tenho tempo de comprar, Tamara, eu quero isso. Eu queria mais isso, eu queria de outra cor. Eu falei, gente, como assim? Né? Eu falava, ela, não, eu quero. Aí nisso pintou assim uma luzinha. Eu falei, gente, eu vou ir na outra semana e vou comprar tudo de novo. Né? E eu falei, Regina, tanto, ela tanto, já. Eu falei, olha, será que eu levo jeito Deu pra isso? certo. Já viu uma oportunidade de negócio, né? Eu falei, eu vou na outra semana e vou comprar as roupas novamente que eu precisava para passar o Natal e Ano Novo. E já peguei algumas encomendas, inclusive, das meninas do cartório. Nossa. Eu quero isso, a marca. Eu falei, gente, no primeiro momento você fica apreensivo. Mas como assim? Também nem tinha tanto dinheiro. Era o 13º quando entra, a gente vou pegar o 13º e vou investir nisso. Vou investir nisso. Mas vou ficar sem também, né? Aí eu falei, tá, eu voltei no outro sábado na excursão, é cansativo, né? Mas eu tava bem animada. Falei, vou lá e vou comprar tudo de novo. E aí, nisso, nasceu realmente uma nova ideia, né? De ir a Petrópolis. Eu tenho um bom olho para algumas coisas. E então, assim, na hora eu vou começar a investir nisso. Aí, nunca sobrava nenhuma peça, sabe? Era uma coisa, assim, que eu já trazia meio que específico para cada uma. E aquela leitura que a gente faz, né, da mulher, a pessoa vai gostar disso, da cor. E eu já era tudo que eu trazia, não sobrava nada. E aí, em janeiro, quando o ano começou, eu falei, vou ir todo mês para Petrópolis e vou começar a comprar algumas peças. Na época, eu não tinha dinheiro para investir, era um cartão de crédito com limite de R$1.000. E foi assim que foi nascendo o ateliê, né? Na época era uma sacola, o ateliê. Aí a gente começou, eu lembro que na época não tinha Instagram. Acho que o Orkut também não era Facebook. E lá no Facebook, uma coisa muito amadora, assim. Botava foto em cima da cama, com a colcha estampada, a blusa estampada. Era uma coisa muito louca. Eu tenho as fotos até hoje e eu olho, né? Porque a gente precisa lembrar. Sim, com certeza. Né, para dar valor, assim, a toda essa caminhada que vem acontecendo. E aí você faz até uma retrospectiva da evolução, né? Tanto da sua técnica de venda, quanto das suas condições de venda, do material que você tinha, dos produtos, enfim. Na época... Então, 2012 foi o mês que você começou a partir de todo mês ir a Petrópolis para comprar. Comprar mercadoria para revender. Isso. Eu acho que eu fiz isso por um ano. Né, de ir a Petrópolis todo mês, comprava, trazia, as meninas ficavam quase tudo. E quando você estava indo a Petrópolis, você já pensava em outro lugar? Tipo, São Paulo, falam muito sobre São Paulo, né? Eu sabia que existia São Paulo, só que, vamos falar, naquela época não tinha o Instagram, não tinha... Como é que você vai ter essa informação, né? Hoje a gente está aí com tudo muito... muito aberto, né? Qualquer pessoa pode ir a São Paulo, sabe a facilidade que é. Mas na época não, era um risco muito grande. E aí, acho que eu fiquei um ano ainda indo a Petrópolis, aí chegou assim mais ou menos outubro, eu falei, eu vou me arriscar a ir a São Paulo. Aí fui de excursão. Aquela correria. Eu cheguei lá à noite. Eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, eu tenho uma irmã, né, e ela mora em São Paulo. E aí a gente sempre vai lá, né, Paulo? Aniversário dela, ou algum feriado, para ela não ter que vir para cá sempre, a gente vai lá. E assim, São Paulo é uma loucura. É um outro mundo também, né? É uma loucura. Assim, você tem que saber realmente onde ir, como comprar. Tem que ter um olho bom, Tem que ter o dom de ter boas escolhas, porque senão é arriscado. É tudo muito arriscado. Na minha primeira vez foi uma experiência muito assustadora, vou ser bem sincera. E assim, e tem algumas pessoas que hoje até já me pediram, posso ir para São Paulo com você? A primeira vez que eu cheguei de excursão, eu lembro que eu cheguei à noite, né? 2h da manhã. Sempre de madrugada, né? A hora que você chega numa garagem de ônibus. Então, assim, é uma coisa muito louca. E
barulho, e você começa a dizer para onde é que eu vou. E eu realmente não sabia para onde ir. E eu comecei a fazer a volta na quadra, assim. Falei, não, até aqui eu sei ir. Aí eu andava mais uma quadra, e aí eu ia pegando um pouco mais de confiança. Mas não tem... às vezes eu falo assim, as pessoas se iludem muito, que dizem que vai chegar lá em São Paulo e vão comprar coisas lindas. De qualidade, as coisas, né? que a gente vê nas lojas. Mas não é à toa que existe a loja para comprar. Porque você vai lá, vai acabar sendo influenciado em comprar uma coisa de qualidade ruim. Então, realmente tem que ter o trabalho de fazer a curadoria. Como se fosse uma olheira das lojas, eu né? consigo, hoje, né, com a experiência, eu consigo realmente olhar a peça no cabide já decifrar, entender ali. Eu vejo no manequim, eu já falo, não vai vestir bem. Então, assim, eu já tenho com a experiência, né, e nessa primeira ida a São Paulo, você conseguiu comprar bem ou foi assim, cara, foi um desastre, não, voltei... Em relação a isso, me é muito enganaram. difícil. A última vez que a gente foi visitar a irmã de Pedro, aí eu falei, não, Pedro, vou lá pra comprar. E aí, Pedro sabe. E aí, era o último dia que a gente ia, porque a gente ia embora no dia seguinte. E eu gastei, não sei se foi, sei lá, R$500 numa loja que eu olhei, e é aquela correria, pegar, quero isso, quero aquilo, quero... Quando eu cheguei na casa da minha cunhada, que eu vesti as roupas, eu falei, Pedro... Eu quase chorei, não foi, Pedro? Eu fiquei arrasada a noite toda. Falei, gente, não é possível, porque tava amarrado atrás no cabide. Sim. E você não decifra a roupa. Isso daí realmente... Tá até hoje, porque eu ia fazer o quê? Era o último dia que eu tava lá, não tinha como trocar. E normalmente não trocam, né? Quando você compra, assim... Acho que eu juntei pra comprar no atacado. Então, assim... Foi dinheiro jogado no lixo. Por quê? Você realmente não tem aquele feeling. Você não entende, né? Sim, a qualidade do tecido. Isso, o tecido, já fica a costura. Até uma dica pro pessoal que quer se aventurar e fazer uma visita a São Paulo ou a Petrópolis. Vai só pra você entender. Chegar lá pra comprar, você vai ver que é difícil, que você tem grande risco de ser enganada. Pior que é. Por isso que é importante ter um ateliê com atendimento exclusivo, com produto de qualidade, que a pessoa vai te atender ali já é objetivo. Né, Tamara? Isso realmente, eu já tenho Mas e aí, como que foi essa experiência dessa primeira viagem? Essa primeira viagem foi bem assustadora, mas eu cheguei e assim, como eu falei, eu não gastei o meu dinheiro, eu fiquei andando, falei, vou andar e vou procurar, porque não é possível que São Paulo seja isso, porque eu nunca vou esquecer, até hoje eu lembro, eu entrei e caí direto, estava escrito assim, Feira da Madrugada, mas não era ali a Feira da Madrugada, era uma garagem subterrânea com um monte de bagunça e um monte de gente falando. Fala, não é possível que as pessoas venham a São Paulo para comprar aqui. Fala, não, tem alguma coisa de errado. Eu acho tem que achar o pote de ouro, né? Falei, eu acho que a hora que a luz raiar lá fora, eu vou conseguir entender melhor isso aqui. E aí... Eu acho que também a questão do medo, né? A gente vai perdendo. Eu falei, quando o sol se pôs, assim, eu falei que estava mais claro, eu me situei, porque eu tinha que saber onde era o ônibus para eu voltar, né? Porque senão... Sozinha, né? Sozinha. Tipo, e aí eu consegui encontrar um shopping um pouquinho maior, um lugar um pouquinho maior, que era uma bagunça. Foi antes de eles reformarem São Paulo, era uma coisa de louco. Mas eu consegui encontrar e realmente investir o meu dinheiro naquilo que eu tinha certeza que as minhas clientes iriam gostar. Então, assim, o empreender não tem que ter uma certeza de que não adianta você gastar uma coisa com uma sem entender a tua cliente, né? Então, assim, eu tinha já uma clientela, já estava há um ano, quase 8 meses ali empreendendo em Petrópolis, então eu tinha que saber um pouco, entender a necessidade de cada uma delas para eu trazer à venda a roupa certa. E realmente, mais uma vez, deu não certo. Sobrava nada. Que bom. E eu continuei. E nesse período que você foi para São Paulo, você continuou no cartório? Aí, nisso, eu já tinha me mudado. Eu tinha... eu estava no Banco do Brasil. Eu já tinha trabalhado no Banco do Brasil aqui em São Pedro, que eu tenho uma grande amiga lá. E cheguei a trabalhar de amarelinha. Foi o começo ali de tudo. E surgiu uma oportunidade lá, que era de telefonista, e era meio período, então na hora assim eu pensei, vou sair do cartório para ficar com meio período, para eu poder me dedicar à loja no outro período, né?
como a vida da sacoleira é muito complicada, você deixa a sacola ali. Então, tinha que ter essa facilidade. Eu falei, fui pro Banco do Brasil. E no banco também tinha muitas amigas e muitas clientes, e aí eu já estava lá. Eu saí do banco quando eu gostava muito de ir lá e dava para conciliar. Mas chega um momento da nossa vida que a gente tem que abrir mão, né? E eu gostava muito, realmente. Eu falo que eu assinei minha carta de demissão chorando, mas eu sabia que tinha algo por vir e algo melhor. Eu fiquei mais um ano aí também, né? Trabalhando no banco e com a loja, indo a São Paulo todo mês. Eu conseguia também uma folga com o meu gerente lá. Conseguia folga, ia para São Paulo. E aí, mas chegou um momento que eu tive que escolher um dos dois. E aí eu escolhi pela loja. E aí resolveu arriscar para dar certo. Essa parte, assim, eu entendo, porque eu tenho muitas amigas empreendedoras que empreendem como um segundo. Como uma segunda fonte de renda, uma fonte de renda para fazer o extra, né? Que eu sempre falo, é difícil você largar aquele que é certo pelo duvidoso. A troca da CLT pelo CNPJ é uma escolha árdua. A gente fica assim, o processo com medo, delicado. achando que não... Como assim? Como assim que eu vou largar alguma coisa que... E ainda mais, o trabalho no banco era um trabalho muito tranquilo, apesar de ser telefone e escutar bastante reclamação. Mas era super tranquilo. E há quanto tempo você atua exclusivamente para a loja? Que você direcionou todos os seus esforços 11 anos, para a loja? Foi mais ou menos um ano e meio essa trajetória, até eu realmente seguir e ficar E esse ali. início, você manteve-se como fazendo venda através de bolsa, indo até as pessoas levando os produtos, ou você já foi para um ponto físico? Como é que foi isso? Então, eu comecei... tinha muitas clientes que tinham que experimentar a roupa, queriam um atendimento, e aí eu ia na casa, mas estava ficando um pouco complicado. Aí eu até comecei atendendo realmente no meu quarto. Era o único lugar na minha casa onde tinha ar-condicionado. Eu falei, vou atender as meninas aqui. Aí nisso, fui migrando, assim, tinha um quartinho, que era o meu quartinho de visita. Aí eu comecei atendendo lá, tinha metade de um guarda-roupa que eu guardava as coisas, aí naquele quartinho, mas tinha que entrar por dentro da minha casa. E aí começou a ficar, né, um movimento muito grande, realmente, assim, de pessoas. E eu comecei a ficar, gente, preciso de um espaço maior. E olha, era todo mundo junto, era um monte de mulher num quartinho bem pequeno. Mas todo mundo estava bem feliz ali, sabe? Mas eu sempre estava procurando, de alguma maneira, trazer um conforto melhor para os meus clientes. E aí eu tinha uma garagem. E eu falei, vou subir as paredes da garagem. E vou descer o ateliê para a garagem. E aí a gente improvisou num lugar, um espaço que até há pouco tempo atrás era onde eu atendia as minhas clientes. Claro, foi melhorando devagarinho, né? Sempre tentando melhorar o espaço, deixar o ambiente mais agradável para elas. E aí estava lá, né? O espaço, o ateliê da Tamara. E isso dentro, fora, mas dentro da sua casa. Junto com a minha casa. Entendi. Né? E até hoje lá perto da sua casa? Então, hoje a gente deu mais um passo, né? Hoje apareceu eu estava procurando sair dali, procurando um espaço maior, mas eu não queria perder a essência do que eu tinha construído nessa trajetória toda, que era um atendimento personalizado, era atender com aquele carinho de casa. Eu já tinha a oportunidade, eu já estava com um nome na cidade, com clientes, para realmente pegar uma loja no centro de São Pedro. Mas uma coisa que mexia no meu coração era, mas não vou Uma loja, de alguma forma, perde a intimidade, né? Isso. E eu criei relacionamento. Aquele lugar, de alguma maneira, exclusivo ali, que você sabe que você não vai estar na beira da rua, que você vai ter um atendimento ali, que talvez não entre alguém no momento para dividir a atenção de quem está vendendo. E até em relação à roupa, as mulheres gostam, assim, de uma certa exclusividade, né? Então, você já tinha uma cartela de clientes boa para manter no seu personalizado. Eu acredito, quer dizer, eu tenho certeza que mulher não é nesse perfil. Mas eu, por exemplo, odeio experimentar roupa.
Tipo assim, pra mim é muito mais fácil chegar na loja, experimento uma camisa, o tamanho tá certo, eu só vejo o modelo, algumas cores e vou embora. Mas assim, pra mulher que quer experimentar, que vê como veste e tal, eu acredito que realmente você ter o atendimento ali personalizado é um diferencial muito grande, né? Sim. Sim, nesse tempo todo a gente vai criando laços também, né? Eu falo que vender não é só você entregar um produto. Você acaba tendo que entregar muito mais de Acredito você, que lá né? era até um divã também, né? A galera ia lá para falar sobre a vida. Ah, demais. Sobre as coisas que... mulher, ela se abre. E eu preciso que elas se abram. Então, eu preciso entender qual é a necessidade de cada uma delas. Somos muito indivíduos, muito, sabe? Eu falo que Deus não botou nenhuma digital igual, né? Então, assim, são histórias... Eu falo que eu tenho clientes que eram jovens, que se tornaram mães. Ó, tenho até um exemplo, a Ellen hoje comigo. A Ellen era jovem, hoje é mãe, já é casada. Então, assim, eu acompanhei a gravidez, a maternidade, a amamentação. Então, assim, eu tenho toda essa história com elas, acompanhando todo o período da vida delas. Então, assim, para mim é muito gratificante, porque hoje eu chego num momento também da loja que eu quero ampliar, eu quero, né, alcançar mais pessoas, mas eu sei que vai perder um pouquinho daquilo que é o ateliê, né? Tipo, com site e tal, a gente não tem como levar para dentro do site aquilo que a gente constrói ali dentro. Uhum. A essência, A né? essência. Você vai conhecendo, e a mulher também acaba refletindo tudo na roupa, realmente, né? Como você Pra falou, Sim. o período da juventude, depois da gravidez, tudo você vai trocando o estilo, né? O jeito de se vestir. É muito delicado, porque quando eu cheguei a trabalhar na Taco, aqui em São Pedro, nossa, já passei por alguns lugares. E lá na Taco tem aquela venda bem... Como é que eu vou explicar? Não, você como vendedora... Isso, tem que oferecer no final. Você tendo que acabar sugando muito o teu cliente. E eu não gosto disso. Eu não gosto de ser atendida assim. Não, você como vendedora, eu ia falar aqui que você foi forjada a ser uma excelente vendedora. Trabalhou na Taco, no Banco do Brasil. Provavelmente ligando, oferecendo aquele seguro de cartão, seguro disso, seguro daquilo. Então, assim, tem que ter técnica de venda mesmo, né? Mas eu vou te ser bem sincero, eu acho que... e habilidade. A minha técnica é muito ainda... Acho que o entender realmente, não é oferecer massivamente uma roupa para uma cliente, porque eu sei que se elas comprarem na emoção, vai ter um preço que, inclusive... Talvez vire até uma frustração, né? Vai acabar que... Eu falo que eu gosto de vender aquilo que a pessoa vai usar até... E às vezes ela fala, nossa, eu tenho cliente que fala assim, eu tenho roupa ainda da época que você vendia roupa de Petrópolis. Que então, legal. assim, as pessoas têm essa história com a roupa, né? Eu tenho clientes de muitos anos que começaram comigo lá no quartinho. Uhum. E desceram lá e hoje já estão ali naquele espaço Antes de você falar da sua transição da garagem, vou dizer dessa forma, que você transformou no ateliê para o novo espaço. A venda online você começou a fazer a partir de quando? Porque, pelo que eu vi, eu escutei falar, porque quando a gente anunciou que a gente ia entrevistar você, foi uma entrevista que já estava gerando expectativa, porque logo assim que a gente divulgou que a gente ia fazer o programa, a gente abriu uma caixinha de indicações. Para a galera indicar pessoas que elas queriam que nós entrevistássemos. Seu nome, assim, disparou. Sério. Sei lá, disparou. Foi uma das mais citadas, enfim. Então, naturalmente, a galera já queria, desde o primeiro programa, que você estivesse aqui, e você está hoje no programa 13. Então, assim, gerou muita expectativa e comentários. E aí eu fui lá, né? Desculpa, porque eu não compro roupa feminina, me perdoa. Deveria comprar então, pra eu não mim. tinha visto antes o fenômeno do seu Instagram, né? Que muitos seguidores, realmente ali, vários feedbacks de comentário positivo e tal. E eu vi que você tem uma venda, então, online muito forte. Como que começou essa venda online? Você quis fazer um catálogo online para oferecer para suas clientes, para elas marcarem uma visita no ateliê? Ou você pensou realmente fazer venda direta? Comprou, botou
No envelope, levou pro correio. Como que foi esse início no digital? Então, eu sempre, lá no princípio, era o Facebook, né? Que a gente divulgava a minha marca. Eu acabava divulgando pelo Facebook, como eu falei. Era no começo fotos bem amadoras. Mas depois de um tempo eu comecei a fazer foto das minhas clientes. Assim, eu pegava algumas clientes e fazia um ensaio fotográfico. Na época bombava, eu tinha uma fotógrafa amiga, eu tinha uma maquiadora que ajudava a maquiar, eu pegava 2 ou 3 amigas e saía com elas para São Pedro, Cabo Frio, fazia um ensaio e jogava a coleção lá no Facebook. Aí nisso chegou o Instagram. E o Instagram, eu falo que eu comecei junto com ele, porque a plataforma entrou, eu botei lá também o ateliê da Tamara no Instagram. E aí, nisso, foi também gerando... na época era só foto, não tinha stories. Então, eu fui crescendo junto com o que estava acontecendo, né? A gente estava muito ligada no que estava acontecendo. Dá um medo, às vezes, de ir para outras plataformas, porque você fica assim, mas como assim? Eu vou divulgar, era a minha maneira de divulgar o meu produto, mas a venda só acontecia no presencial. Aí apareceu o Stories, e aí apareceu, a gente fazia também, da mesma maneira, fotos e tal. E aí, com o Stories, com o Instagram, você acompanhava também outras marcas. Eu falava que eu acompanhei muitas marcas, não daqui, né? Porque também eu falo que ninguém, por mais que tenha muita gente empreendendo naquilo que eu faço, não era exatamente da maneira com que eu faço. Então, eu tinha que procurar inspiração em outras pessoas que estavam à frente, né? E aí, eu seguia grandes marcas também no Instagram. E eu falava, não, eu tenho que fazer da mesma maneira, tenho que me inspirar nelas e, de alguma maneira, seguir esse caminho. E aí, tive que botar minha cara no negócio, porque eu nunca tinha colocado. Eu sempre fotografava as minhas amigas, nunca tinha aparecido. Nunca tinha tido o seu dia como muito modelo, engraçado, né? que às vezes a pessoa, quando chegava lá, olhava, mas você que é a Tamara, assim, né? Eu falava, pois é. Às vezes ele fala assim, não sei se eu decepcionei. Sou eu que é a Tamara. Ah, não, é porque eu sempre vejo as meninas e tal. Eu falei, não, mas eu tiro foto delas, mas eu tinha uma necessidade de você por ter o seu identificar a nome. marca no seu Tá o meu nome perfil, ali, né? E a marca dela é o nome dela. Então, né, a pessoa então, associa quem Tamara? Então, olha, foi uma luta muito grande. Com a minha timidez, até eu fiquei um pouco nervosa, né, de participar do podcast. Eu fiquei assim, ai, meu Deus, o que eu vou falar? E aí a gente fica ansiosa, assim. Aí eu fiz o meu primeiro stories, né? Mas que ridículo você ficar falando com o celular. Quem que vai, né? E eu lembro que eu gravei. E aí, ao meio-dia eu mostrei, né? Para alguém, mostrei para ver o stories, a pessoa disse, não, calma, tem que fazer assim, eu acho que você falou errado. Eu lembro que nesse dia foi um marco na minha história. Foi um destravar, assim, que eu só terminei aquele stories à noite, eu comecei de manhã e postei à noite, porque... eu chorei durante a tarde, eu escrevi num papel e não deu certo. Mas a hora que eu recebi o feedback das meninas que estavam vendo, todas elas ficaram tão empolgadas que eu falei, gente, todo mundo tá ali realmente. Adorei isso aqui. Falei, gente, então vou começar, né? Porque eu lembro que eu sempre fazia foto, alguma coisa com o celular na minha cara, né? Era foto sem cabeça da roupa. E aí, nisso, foi começando a criar relacionamento no Instagram. E aí, tem aquela coisa, eu fazia um vídeo mostrando a roupa. E aí, às vezes, chegava as compras online através do Instagram. Depois teve o WhatsApp também, mas era mais ali, eu quero essa, gostei dessa, mostra isso. Então, eu ia mostrando ali no Stories e ia vendendo. E aí, a venda começou a virar online, né? Mas era muito... O primeiro era um catálogo online. Você usava o Instagram como divulgação. Como essa plataforma. Não tinha esse site, objetivo, era só né? site, pelo direct mesmo. Era ali Não, no engraçado ouvir essa história, que quem olha o story dela hoje, nem parece que ela tem vergonha, né? Que ela mostra a roupa de um jeito. Pois é, ela falou que tá com vergonha de participar, né? E tá indo super bem. Então, assim...
Com certeza você vai aprovar sua participação depois. Não, e as coisas você vai pegando prática, né? Pegando sim, jeito. Sim, tudo é adaptável. Eu até falo, tem algumas meninas que têm né, amigas minhas. Mas eu não vou falar, eu me sinto ridícula falando. Gente, olha... Tem que começar. Eu falo assim, não precisa ser tão perfeito, né? Precisa ser feito. A gente tá ali, não tem para onde correr. E às vezes o simples é o que a pessoa se identifica, né? Ali exatamente, o dia a dia. Aí, claro que a gente vai mostrando o dia a dia, os bastidores. Essa parte é muito bacana, porque de vez em quando não tô montada, assim, perfeita. De vez em quando eu mostro que a realidade é diferente. Às vezes eu mostro o meu corre lá em São Paulo também. Mas e em relação à venda online... Além de, você comentou sobre o início, e a venda hoje ela é feita pelo WhatsApp, tem canal próprio, digo, site próprio. Então, como que está sendo assim? Isso aí é uma das coisas que a gente está tentando colocar em prática. O site ele está pronto. Eu ainda não divulguei assim, sabe, com muita intenção. Por quê? Porque as minhas peças, a maioria delas são únicas. Eu trabalho muito com peças exclusivas, assim, mas com peças únicas. Então, assim, eu coloco no site, mas eu divulgo no Instagram, eu vendo no Instagram e tem que apagar do site. Então, a gente está trabalhando hoje para deixar o nosso site com, né, comprar quantidade de peças de algumas, né, algumas peças com quantidade, né. Eu falo que é muito difícil para mim, porque eu sempre gostei de ter uma peça de cada. Porque eu sei que São Pedro é pequeno, as minhas clientes, a maioria delas se conhecem, porque uma foi trazendo a outra. Isso é muito importante. Então, assim, eu tô entre... Eu falo que tem um divisor ali de onde a Tamara vai continuar sendo muito mais pro exclusivo e aonde eu vou comprar quantidade para colocar o site para rodar. Então, esse é um detalhe, assim, que hoje é uma das coisas que eu tenho tentado ver de que maneira vai acontecer, né? Para a gente realmente jogar esse site e crescer. E essa venda pelo Instagram, você já alcançou, provavelmente deve acontecer, de você já ter alguma cliente que não mora mais aqui, que mora longe, que fala, Tamara, essa peça acho que dá em mim, eu quero. Você envia pra fora? Você manda pra onde? Eu tenho uma cliente em Miami, maravilhosa. Olha! Sério? Tem uma cliente em Miami. E você manda pra lá? No caso, eu acredito que eu mando pro escritório dela e ela mesmo faz o despacho. Eu tenho então tem Use Tamara Toledo em Miami. Ainda vamos, futuramente. Não, então que isso é muito grande. Eu já tive a oportunidade de ir lá. E assim, como São Paulo é um polo de venda de vestuário no Brasil, Orlando e Miami é absurdo nos Estados Unidos. Então, para a pessoa comprar aqui com você, é porque ela realmente gosta do trabalho. Mais do que fiel. E em relação à sua rede de clientes, você acha que esse período que você começou a entrar no Instagram deu uma levantada ou era o pessoal mais que já comprava com você? Como? Não, hoje eu realmente alcanço algumas... Eu tenho cliente em todo o Brasil, a gente envia, né? Envia em todo o Brasil, entrega aqui em São Pedro, Cabo Frio, Araruama, mas o envio realmente hoje para... Não tanto quanto eu gostaria, mas a gente tenta procurar entender ali as necessidades de cada uma também no WhatsApp, no direct, batendo aquele papo para entender e mostrar também detalhes da peça, para não enviar nada com problema para troca e tal. Mas a cartela de clientes vai crescendo. É aquela coisa, é a amiga que... Eu falo que é o melhor marketing, né? Hoje, então, você vende peças 100% de São Paulo. A maioria delas vem de São Paulo. Também é onde no Brasil tem a maior qualidade de roupa, né? Hoje também existe algumas lojas no Sul que eu sou de lá, naquela região ali onde eu morava, tem algumas fábricas de roupa, que de vez em quando eu vou visitar os meus pais, eu não deixo de trabalhar, eu vou lá e dou uma compradinha. Isso. Tem algumas lojas em Minas também, que hoje está crescendo muito também, a malha de tricô em Minas tem uma qualidade muito boa. Assim, eu nunca... Se limita, né? Então, quando eu gosto de viajar para São Paulo. Porque hoje em dia você realmente tem uma facilidade que eu não tinha antigamente. Foi depois da pandemia que
que deu esse boom do Instagram para as marcas lá de São Paulo, porque antes não tinha como, eles mesmos não tinham, não precisava, né? Verdade. Então não tinha, né? E na pandemia eles começaram a fazer Instagram, WhatsApp, e a gente começou a comprar online, mas antes não era assim. Eu falei que na pandemia foi uma loucura, porque de que maneira eu ia entrar em contato com os meus fornecedores para eles enviarem para mim? E eu não podia parar, porque eu não parei na pandemia. Eu, inclusive, vendi até muito mais do que eu imaginava, porque as meninas estavam ociosas em casa e eu estava em casa. E eu falei, até na hora, assim, eu meio que questionei as meninas, olha só, eu sei que vocês não podem sair. Mas eu tô aqui, a roupa tá aqui. Tô em casa, tô no meu trabalho. Não vou ficar... Eu vou ficar mostrando. E eu comecei a mostrar. E, assim, mostrar para elas que não tiveram que fazer... coisas online, comprei muita blusinha e aí, porque isso, né, a gente precisa a parte de cima. Às vezes tá de pijama embaixo, mas tá com blazer em cima. Aí eu vi também, né, como eu falei, eu acompanho grandes empreendedores de fora, falei, vou continuar do mesmo jeito que elas. Eu entrei pra loja e enviava, né, entregava no saquinho todo direitinho, mas a pandemia também foi muito boa pra mim nesse sentido. E o pós-pandemia em relação aos produtos? Que houve uma falta generalizada. Inclusive, eu li sobre isso, que algumas marcas grandes, geralmente as roupas dela vêm de fora. Sim. Né? E assim, teve países que o número de mortes foram muito maiores do que aqui no Brasil, infelizmente. E aí, assim, faltou mão de obra. Então, com isso, os produtos ficaram mais caros. Não era nem que a malha estava mais cara, não. É que a mão de obra não tinha e você tinha um volume grande para poucas pessoas atenderem ali na costura, talvez. Como que foi o pós-pandemia em relação a você ter produto para vender? Foi bem difícil, porque você vê que realmente não tinha que nem os meus fornecedores, não tem botão, não era o tecido em si, mas era o botão, era o aviamento, né? Que eles estavam, e aí realmente as coisas começaram a subir de preço. E aí você começa a ficar um pouco assustado, assim, o que vai ser? Mas eu acho que é muito da persistência, sabe? Eu vou em busca, eu falo que sempre quando estou em São Paulo, eu vou em busca de outro fornecedor, de outra pessoa, né? Eu vou andar, não tem que ter preguiça, né? Você tá ali fazendo o que você gosta, não dá para ter preguiça de procurar uma coisa diferente. A gente tem que realmente ver que a situação financeira do nosso país acabou caindo um pouco. Eu também tive que adaptar a questão com as minhas clientes. Eu vi que elas não podiam estar comprando algo muito caro. Eu tive que trazer alguma coisa que fosse similar, mas com um preço mais em conta para poder continuar atendendo. É porque as pessoas perderam emprego, né? Sim, muita gente aqui. E a gente, de uma forma específica, aqui na região dos lagos, vivemos duas crises, né? Sim, a crise também. da pandemia e a crise das empresas de criptomoedas. Eu acho que a empresa de criptomoedas foi pior, né? Foi pior, eu acho. Isso eu falando com todo amigo comerciante, o comentário é geral. Porque eram os nossos clientes que estavam ali sofrendo aquilo, né? E a pandemia estava ajudando, porque na época elas estavam ganhando. Eu acho que na pandemia ainda tinha criptomoedas. E outra coisa em relação à pandemia era que mulher, ela compra às vezes muito no olho, né? Eu nem preciso daquela roupa, mas eu olhei, é minha cara, eu vou comprar. Então, se você continuou mostrando no Instagram as peças, a mulher em casa, à toa, às vezes, sentada, deitada na cama com o telefone... Com rendimentozinho batendo na conta. Dinheirinho sobrando. E foi muito bom, assim. E assim, como eu falo, cada uma vai uma trazendo a outra. E então você considera que a sua maior crise foi essa crise aí que a gente viveu na região dos lagos, né? Foi essa aí, foi a mais difícil. E agora deixa eu te perguntar, em relação às suas vendas, você acha que você vende mais pelo Instagram ou assim, de uma mostrando para outra? Não, é o presencial ainda, é muito maior. E como que você faz? Agora uma curiosidade. Como que você faz para atender? É hora marcada ou... Hoje em dia... tô passando aqui na frente da casa da Tamara, vou parar, mas você tá atendendo outra pessoa. Sim, então, o atendimento assim, exclusivo, eu meio que fui me adaptando, né? Porque o que acontece? Você marcar um horário é muito difícil para a mulher... chegar no horário. É muito difícil. Uma das especialidades de Paula é não ser pontual. Então, assim, acabava que uma atrasava a outra. E lá,
onde eu tinha, o espaço era pequeno. Então, assim, acabava sempre uma enrolando a outra. E eu comecei a ficar incomodada com isso. E acabava entrando uma ou outra. E, às vezes, até fazendo fila do lado de fora, que também me incomodava. E aí, por isso, a busca de um espaço maior. Hoje, eu atendo num horário fixo, de 10 às 18. E se a pessoa precisar de um horário especial, antes das 10 e depois das 18, eu peço para a pessoa entrar em contato comigo para a gente agendar. Mas de 10 às 18, acaba chegando uma ou outra. Horário livre. Isso, um horário livre. É difícil ter muita gente, só em dia de lançamento de coleção, que aí as meninas vão para lá para tomar café comigo, para, né, bater papo. Mas hoje eu também tenho uma ajudante, né? A Ellen também tá ali me auxiliando, me ajudando. E aí inclusive a Rada também nos stories, que eu vejo ela direto. Também já tô, né, colocando ela, Ellen, olha, faz stories pra mim, porque nem tem todo dia, né? A gente não consegue, e tudo é muito online ali. Eu não consigo gravar, salvar e depois postar, porque a venda acontece ali. Eu acho que a grande chave da nossa geração é a comunicação, né? Você saber se comunicar conta demais. E assim, eu vou te ser bem sincera, isso é uma habilidade que eu estou construindo, não era uma coisa minha. Eu, assim, nunca, como eu falei, eu tinha uma parte tímida que eu achava, não vou... O que eu vou falar? Você tinha o talento, você tem o talento e está criando a habilidade. A habilidade, isso. E acho que a habilidade ela é construída dia a dia, né? A gente tem que botar a cara ali. É aquele negócio, então vou dar um exemplo, um jogador de futebol, uma criança. Ela tem um talento que você vê que aquela criança chuta a bola muito forte. E aí, para ela ser uma grande jogadora de futebol, ela tem que ter habilidade, tem que ter treinamento. Então, assim, talento de comunicação você tem, a habilidade você está construindo dia a dia. E agora você está passando para Ellen, né? Isso. Então, hoje são vocês duas lá. Somos nós duas lá. E aí, eu que vou a São Paulo, compro roupa, né? Uma vez, eu tenho tentado, porque eu gosto muito de ir para São Paulo comprar mercadoria. Mas eu tenho me policiado para ir uma vez por mês, eu compro uma coleção e toda semana a gente repõe algumas peças mais vendidas e traz algumas novidades. Então, toda quarta-feira tem novidade na loja. Legal. E uma vez por mês, sempre uma coleção nova que a gente traz. Em relação aos estilos das peças, você varia ou segue uma linha? Então... Tendência, tem questão também de temporada. Acho tem que não tá é temporada, né? Coleção. Temporada que é coleção de inverno, verão e tal. Mas eu acho que para mim ainda é muito intuitivo. Eu não faço lista. Pego algumas encomendas de clientes, né, fixas e tal, que já estão comigo há bastante tempo, que eu sei que elas vão gostar, mas ainda é muito intuição, assim, de olhar e falar, não, essa sim, essa não. Então, como eu falo, eu tenho olhos nas mãos, eu vou lá para sentir tecido, sentir qualidade. Então... você compra de alguma forma direcionado, né? Direcionado, então, sim, facilita um pouco para esse tipo de atendimento que você tem, que é comprar já ali de forma intuitiva mesmo. O slogan do ateliê, assim, que a gente, né, botou lá é Vestindo Mulheres desde 2012. Então, assim... Eu acho que uma coisa que eu gosto muito é vestir mulheres. E aí a segunda frase é a sua transformação me inspira. E realmente o que me inspira é vestir mulheres, ver elas, a maneira, o comportamento, a transição, a mudança de cada uma delas. Como eu falei, eu acompanho uma adolescente de 16 anos, eu tenho cliente de 16 anos e tenho uma senhora de 80 e pouco, entendeu? Então, ter esse leque de clientes, entender a necessidade de cada uma e ver a transformação realmente da roupa, do estilo, da maneira com que elas se portam. Eu já vejo até na maneira do ombro, assim, de vez em quando a pessoa se olha no espelho e fica toda meio caidinha, e eu falo, não, tem que amarrar desse jeito. Aí eu vou ali, vou ensinando. É porque tudo dicas. Muda, né? O seu jeito de estar na peça. Muita gente provavelmente sai de lá com a autoestima renovada, né? Essa minha... Eu acho esse dom é muito bom, né? Eu acho que é essa a resposta mesmo que a gente procura de Deus mesmo, para ver que é aquilo ali que faz o meu coração aquecer, né? A mudança realmente dela se ver, de sair de lá e falar, todo mundo elogiou. E aí você percebe que a mulher vai se empoderando, vai encontrando a sua identidade, né? E não fica com aquele cabisbaixo ou achando que tô com uma gordurinha aqui. Isso. Porque tem roupa para todo mundo, né? Todo mundo pode ficar. E um sorriso é o melhor feedback que você pode ter, né? É uma prova de que tá valendo a pena.
Quando eu recebo uma marcação nos stories, eu vejo elas, quando eu ando na rua, assim, eu vejo alguém, eu reconheço as minhas roupas andando por São Pedro. E eu fico muito feliz, é muito gratificante. A gente já mesmo. até criou uma expectativa aí, porque você ia responder sobre o novo espaço e eu acabei interrompendo com uma outra pergunta e veio outra pergunta. É verdade. E a galera que está acompanhando o programa já está naquela curiosidade, onde vai ser, como vai ser. E aí, conta pra gente. Como ela, já tá lá, né? Já tá lá? Já estou lá, já. Que maravilha. Então, isso aconteceu muito rápido. Foi eu fiquei procurando alguns lugares, realmente com essa intenção. Não queria que fosse algo que perdesse a essência da loja. Então, assim, tinha que ser o lugar perfeito, né? E aí, eu entrei em algumas casas, procurando ali na Nova São Pedro, alguns lugares, mas nada encaixava. E até que chegou um momento, né? Tinha algumas pessoas, algumas imobiliárias que eu estava seguindo no Instagram, e apareceu uma casa, eu fui ver na segunda-feira, e a hora que eu entrei na sala, resposta mesmo. Deus sentiu, tocou no meu coração, eu falei. E aí, nisso, além dele tocar e dizer, aqui, também vem a insegurança de tipo assim, e agora, como é que faz para mudar, né? Eu morava lá, já tinha 15 anos... naquele mesmo lugar. Praticamente o tempo que você veio pra cá. A minha casa estava montadinha, tinha tudo, era móveis planejados tanto no ateliê quanto na minha casa. Então eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí, na hora a gente pede, mas na hora mesmo a gente fala, tá, mas e aí? E aí apareceu, o espaço fica bem quase em frente ao Blue Garden, ao lado do Espaço 21, né, que é um salão muito maravilhoso, que é ele. Nosso amigo Roger, né? Roger, ele é maravilhoso. E aí também tinha localização muito boa, lugar para estacionar, tudo isso eu estava procurando nesse novo local. E aí hoje eu já deixei assim como o espaço meio que aberto para as meninas. Eu, né, tô ali também morando, mas então você mudou a casa e o trabalho juntos. Isso. E ainda tinha que manter aquela essência as minhas clientes o que dá certo não pode mudar, né? Então assim, eu tudo encaixou muito perfeitamente, muito rápido. No dia que apareceu a casa, eu tinha uma semana para me mudar, então foi uma loucura. Eu nunca tinha feito live de vendas e eu precisei, né, juntar. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou levar toda essa mercadoria. Aí uma amiga falou assim, não, Tamara, vamos liquidar tudo, vamos começar do zero. Isso. Aí eu entrei numa live que eu também achei que eu não ia dar conta. Falei, não vou dar conta de fazer live, gente. Eu vou ficar 2 horas ali falando com as pessoas, mostrando roupa, mas deu tudo certo. A hora que a gente finalizou, era metade do ateliê de sacola. Nossa! Né, tudo vendas online, né, na live. E botei, inclusive, encerramos um ciclo, foi um burburinho na cidade. Tipo, Tamara foi embora. E as pessoas desesperadas no meu Instagram e no direct e no WhatsApp. Aquele suspense as minhas amigas, leve. né? Porque eu tive que fazer um merchan também com a mudança. E realmente encerrou o ciclo, né? O ateliê se tornou uma marca que a gente já estava buscando, já era o Tamara Toledo, agora virou Use Tamara Toledo, veio o site e aí a gente está... E quais são os planos futuros desse empreendimento que está sendo sucesso absoluto há 12 anos? Antes disso, eu queria saber se há 12 anos atrás você imaginava estar onde você está hoje. Vou complementar a pergunta da Paula. Se há 15 anos atrás, Tamara Toledo de hoje perguntasse, e aí, o que você falaria para a Tamara de 15 anos atrás? Valeu a pena? Fazendo essa reflexão. Porque 15 anos atrás você estava trabalhando no Banco do Brasil, no Boticário, na TACO, estava buscando entender o que você realmente tinha o dom de fazer, né? Eu falei que eu não ia me emocionar, porque eu sou muito... eu já tentei gravar contando a história e eu sempre me emociono muito, porque só a gente sabe, né? Tudo que a gente passou. Sim. E realmente falar que assim, valeu a pena e até hoje vale, é importante falar para as minhas clientes que elas realmente são inspiração para a minha vida e elas me acrescentam muito, eu aprendo todo dia ali, eu busco também me doar também para elas e hoje eu realmente
estou muito contente. Eu falaria para a Tamara não desistir, porque quem empreende sabe o quanto é difícil e de vez em quando a gente quer desistir, porque é muita cobrança. Que nem eu falo, eu compro lá em São Paulo, né? Eu estou lá na madrugada e vendo e atendo e faço stories e sou a modelo. Então, é tudo muito trabalhado, não é... ninguém me deu nada. Praticamente entendeu? você, a sua loja é você. Sou eu mesma, assim, eu tenho ajuda, agradeço muito a ajuda de cada uma. Eu tenho muitas amigas empreendedoras que nenhuma delas deixa a minha peteca cair, que de vez em quando eu falo, olha, não sei, esses dias eu falei, gente, eu acho que eu vou ficar aqui em São Paulo, vou vender tudo. E aí eu falo, dá uns surtos, assim, né? Mas Deus vai mostrando, não, minha filha, olha só, eu te dei isso, não é para você desistir. Então, assim, eu entendo que ele está colocando as coisas, encaminhando as coisas para futuramente... no tempo perfeito, né? É isso. Tudo tem o seu tempo, né? E aí, pessoal, fica a dica da Tamara. Não desista e persista. Isso aí. E o futuro? Hoje Daqui a 10 anos, a Tamara vai estar assistindo esse programa... E aí olha, tem que criar uma expectativa de futuro. Quem empreende sempre tem sonhos, né? E o sonho é realmente a gente alcançar mais pessoas. E hoje eu vejo que a venda online tem crescido muito. Então, assim, eu quero colocar o site realmente para seguir de uma maneira natural, mas, assim, aos poucos a gente está ali... E claro que, no fundo, eu quero ter a minha própria marca, né? Confeccionar as minhas próprias roupas, porque como eu entendo muito do processo e das minhas clientes, eu vou conseguir, de alguma maneira, trazer exatamente aquilo que elas sonharam. Porque, de vez em quando, chega alguém, mas eu queria isso, aquilo. E eu falo, eu queria muito poder proporcionar isso para elas. Então, eu acho que, futuramente, de alguma maneira, ter uma marca própria, além talvez da loja, ou quem sabe também ser a marca, crescer nessa ideia mesmo. Legal. Me profissionalizar mais para poder, né? Eu já fiz alguns cursos de consultoria online, mas hoje eu também quero procurar a consultoria de estilo, de entender, de olhar para cliente, coloração também, né? Então, assim... Eu tenho a experiência, ainda não tenho o curso, né? Mas acho que a minha experiência, às vezes, conta mais. Mas eu quero estar aí sempre buscando estar melhor, né? Para poder estar cada Amém. vez. Vai dar tudo certo, Com seus sonhos vão certeza. ser concretizados. Mais assim uma como vez. foi até hoje. Deus vai continuar abençoando isso, esse sucesso que entregando. você tem diário, que nada mais é fruto de muito trabalho e compromisso, Exatamente, né? não é? E chegamos ao fim do programa. Programa bom, passa rápido, a conversa flui. Te falei que seria tranquilo. Você estava nervosa, não tinha porquê. E agora a gente tem pouquinho tempo, porque daqui a pouco começa a Hora do Brasil na rádio. A gente vai abrir para você fazer sua consideração final. Deixar o arroba da loja para as pessoas seguirem. Sim, meninas, olha, sigam o nosso Instagram, Use Tamara Toledo. O nosso espaço fica aqui em São Pedro, mas a gente envia para todo o Brasil, através do site, através do Instagram, direct, WhatsApp, tá? Estamos sempre dispostas ali a atender vocês. Eu falo que muitas vezes não tem hora, não tem dia nem hora marcado. Você pode estar entrando em contato com a gente, vai ser um prazer atendê-las. Acompanhe as redes sociais, mas também... A gente está aqui, quem quiser, tá tomando um café com a gente, não precisa, fala assim, ali é um espaço realmente para a gente trocar nossas experiências e conversar, bater aquele papo que flui, né? Café é sempre bom. Isso aí, café, conversa e roupa boa, toda mulher gosta. Café é sempre muito bom. Tamara, muito obrigado, Obrigada tá? a vocês, o programa foi excelente. E eu quero agradecer também, né? Paula, eu acompanho ela já há algum tempo, você também, e eu acho que essa iniciativa que vocês estão tendo de trazer a oportunidade para a gente estar podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho é muito importante, é louvável mesmo, agradeço, me sinto honrada que vocês continuem aí trazendo muito mais, Deus dê força aí. O trabalho de vocês inspirou muitas pessoas. Nós te então, agradecemos. Coisa boa a gente tem que propagar. Exatamente. Muito obrigado
programa foi excelente. Foi muito bom, eu não Infelizmente, a gente imaginava. tem que encerrar. Não imaginava a sua história, foi muito bom conhecer mesmo. Prazer, né, Pedro? Gente, boa noite, obrigado. Compartilhem o link aí do programa para todo mundo, porque fica gravado, né? Então, quem não pôde acompanhar ou pegou no final, volta e vê desde o início. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Obrigada, gente. Boa noite.